Bom, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quando nós falamos de batalha, batalha não é a mesma coisa que guerras. Uma guerra não é uma batalha. Mas como assim, professor? Vamos explicar. O que é uma batalha, gente? O que seria uma batalha? É uma fase de uma guerra? Exatamente. Palmas para a diaconisa Magda. Vamos lá. A batalha são as fases de uma guerra. E a guerra trata-se de um conflito final. Então vamos lá, vamos tentar diferenciar uma batalha de uma guerra. Batalha são as fases de uma guerra. Guerra trata-se de um conflito final. Ou seja, para que você esteja nesse estado, com certeza você já superou algumas fases. Essas fases, eu costumo dizer que é o cotidiano. Mas sempre tem uma guerra, um conflito final te esperando. Ou seja, as batalhas, elas são as etapas de uma guerra. Agora, o que vai definir se você vencer ou o que fará você vencer a guerra ou o conflito final será se você ou como você lidou com as batalhas. Se você fracassar nas batalhas, você não vai conseguir vencer a guerra. Agora, é possível que você supere as batalhas, mas no conflito final você venha a perder a guerra. Isso também pode acontecer. Se tratando de, por exemplo, vamos imaginar um campeonato de futebol. O campeonato de futebol tem aí seus 20 clubes. Todos vão ganhar? Não. Apenas um vai chegar na batalha final e vai ser o campeão. Só que para esse chegar na batalha final ser o campeão, ele tem que vencer as fases anteriores. Muitos times ficam pelo caminho e não chegarão na batalha final. O mundo espiritual trata-se da mesma coisa. O mundo espiritual trata-se da mesma coisa. Se nós não superarmos as batalhas invisíveis, a guerra visível será o destino de um derrotado. Amém? Efésios capítulo 6. Tirou esse da prova de hoje? Hã? Tirou esse da prova de hoje? Não, experiência própria. Bom, Para nós, né? Efésios capítulo 6. Quem pode ler? Eu quero um aluno lendo o versículo 10, outro o versículo 11, outro o versículo 12 e outro o versículo 13. Quem vai ler o 10? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. O 11, quem pode ler? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quem pode ler o 13? 12, né? 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O próximo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
Quem pode ler o 14? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Próximo. E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Próximo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Próximo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, eu já falamos sobre principados e potestades, já falamos quem é o nosso inimigo, mas hoje eu queria fazer menção das armas, ou da armadura, ou as peças dessa armadura. Bom, se você foi atento, essas peças da armadura são compostas de 6 partes, né? Vou começar de cima para baixo. Capacete, escudo, espada, cinto, Sandália. tem mais um. Couraça e a sandália. Lembrando que quem está escrevendo isso é alguém que tem experiência para contar. Alguém abre aí Atos capítulo 9. O versículo 15 e o versículo 16. Quem está dizendo isso, ou quem está escrevendo isso, trata-se de nada menos do que o apóstolo Paulo. E ele vai relatar as suas experiências que ele herdou de uma profecia de Cristo. Atos 9, versículo 15 e o 16. Quem pode ler? 9, 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha só, apenas só esse versículo. Percebeu o fim do versículo? Uma profecia de Cristo. Nesse momento, todos aqui conhecem a história da conversão de Saulo. Saulo, ele vê um resplendor, fica cego. Naquele momento ele ouve uma voz. A voz dizia assim: olha, vá para a rua direita e você vai encontrar um servo Ananias, ele estará orando, ele vai impor as mãos sobre você e você vai passar a ver. Porém, Ananias, ele fica reticente, aí vem a palavra de Deus no versículo 15: vá, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu mostrarei para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Experiência, guerras. Ou seja, aqui o próprio Cristo está profetizando qual seria ou como seria o ministério de Paulo: sofrido, batalhas, guerras. Agora, quando você vai para 2 Coríntios, vamos lá? 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Atos 9 e 15, a profecia do sofrimento e das guerras de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo, ele vai relatar que tipo de sofrimento ele sofreu. Quando você ler a partir do versículo 24, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Quem pode ler? Recebi dos judeus 5 quarentenas de ações menos 1. Aqui, ó. Quantas quarentenas? 5 quarentenas. Então vamos lá. 5 vezes 40. Quantos?
200. Aí ele diz menos uma. 199. 199 o que, gente? Açoites. Então tente imaginar o corpo de Paulo. A tradição diz que Paulo era baixinho, gordo, careca e todo deformado. Marcado. Lá em Gálatas, segura o texto aí. Lá em Gálatas, capítulo 2, Paulo vai dizer: desde já, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo, aí ele está falando fisicamente, as marcas de Cristo. Ó, 5 quarentenas menos uma, 199 açoites. Continue o texto. 3 vezes fui açoitado com varas. 3 vezes fui açoitado com varas. Não é qualquer varinha não, tá, gente? A tradição diz assim, ó. Professor, O soldado... Hã? a Bíblia fala que foram 39. Então não seria menos 5? Como que está escrito na sua Na minha tradução? é assim, ó. 5 vezes recebidos os líderes judeus, os 39 ações. 5 vezes 39. É, porque... É porque pode bater 40. 5 vezes 40 menos 1. 5 vezes 40 menos 1. Não tem tradição que podia dar 40, 49. Quando se trata de números e de datas na Bíblia, nunca é um número exato. Eu coloquei aproximado. Sempre aproximado. Sempre aproximado, tá bom? 98, 97, 96, 195. 95. Mais ou menos isso aqui. Próximo texto diz: 3 vezes foi açoitados com. Várias. Uma delas é o texto mais famoso de Paulo, né? E Silas, lá em Atos 16. E a tradição diz assim, que o soldado romano, que na verdade era um gladiador, ele pegava a vara, mais ou menos uns 3, 4 metros, e fazia assim, ó. Enquanto o condenado estava nu, amarrado no tronco, com as costas oferecidas ao soldado. O soldado nas costas. 3 vezes. Continue. Uma vez foi apedrejado. Um apedrejamento. Continue. 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes ele sofreu naufrágio. Alguém aqui já não sabia nadar, pulou numa piscina e quase se debateu, quase morreu afogado? Sim. Alguém já viveu essa sensação? Isso foi numa piscina, né? Imagine no oceano. Continue. Uma noite e um dia passei no abismo. Ele passou 24 horas boiando no mar. Lembra da ilha de Malta? O navio quebra e quem sabe nadar vai nadando. Quem não sabe vai nos destroços do navio até chegar em Malta. 24 horas boiando. Continue. Isso é vida de missionário, tá? Só para lembrar. Vai. Continue. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios. Perigos de rios. Em perigos de salteadores. Ladrões. Em perigos da minha nação. Perigos dos próprios compatriotas. Em perigos dos gentios. Dos gentios, dos estrangeiros. Em perigos na cidade. Perigos na cidade. Em perigos no deserto. Perigos no deserto. Em perigos no mar. Perigos no mar, piratas. E em perigos entre os falsos irmãos. E entre os crentes. Bom, como eu disse, isso aqui é vida de missionário, tá? Então veja que eu estou falando que quem está escrevendo sobre batalha espiritual é alguém que tem experiência. Por quê? Porque o que ele está relatando aí é resultado da profecia que ele recebeu de Cristo, de Atos 9:15. Então, quando Paulo está falando de batalha, ele está falando de algo que ele conhece, de algo que ele experimentou. Desde já ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. As guerras deixam marcas. Às vezes nem são marcas físicas, mas são marcas na alma, no coração. E aí cabe a cada um como lidar com as cicatrizes. E olha que coisa interessante, Paulo, ele vai nos dar as armas para vencermos essas batalhas e superarmos as cicatrizes. Primeiro é bom lembrar que Paulo, quando está escrevendo Efésios, ele está preso.
Ele está preso em Roma e ele vai receber informações do estado espiritual da igreja de Éfeso. Ele está na Itália, e Paulo tem que escrever numa cidade ou num outro país afastado, numa cidade chamada de Éfeso. E olha o que está acontecendo dentro da cidade de Éfeso. Se você ler Atos 19, onde narra a passagem de Paulo pela cidade de Éfeso, Paulo ele vai se deparar com uma cidade completamente idólatra. Paulo ele chega pregando o evangelho nessa cidade. De repente alguém fica incomodado porque o evangelho faz com que as pessoas queimem os livros e as estatuetas da deusa Diana em praça pública, e alguém vai notar que a partir do momento em que o evangelho vai ganhando adeptos, a cidade deixa de consumir a idolatria, e não consumindo a idolatria não entra dinheiro. E um homem, se não me engano, chamado Demétrio, ele vai perceber que Paulo está causando prejuízo financeiro, vai causar um rebuliço e vai expulsar Paulo de Éfeso, ao ponto de que, enquanto Paulo está sendo expulso, os cidadãos de Éfeso estão cantando e dizendo: salve a Diana, rainha dos Efésios, né? É uma cidade idólatra. E tem mais, nós só falamos não só de uma cidade idólatra, mas de uma cidade promíscua, né? E aí Paulo, ele passa ali aproximadamente 18 meses naquela cidade, 1 ano e meio, e funda uma igreja, e a igreja está dentro de um contexto de idolatria e prostituição. E Paulo recebe a notícia de que a igreja está voltando às velhas práticas. Paulo, quando você lê o capítulo 5 de Efésios, versículo 18, ele vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, porque os crentes estavam voltando, tendo as suas recaídas na bebida alcoólica. Paulo está dizendo, ao invés de vocês se embriagarem com vinho em que há contenda, ele está dizendo para a igreja isso aqui, ele não está dizendo para a igreja. Aí Paulo conclui dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. É uma igreja que está dentro de um contexto aonde tudo é motivo, razão para beber, se prostituir ou ir para o culto da Diana, regata as prostitutas cultuais. E Paulo, Atos 19, Paulo, entendendo que a igreja está dentro de um contexto de guerra, ele está dentro da sua cela, sendo guardado por um centurião de um lado, um centurião de outro, e ele, para escrever sobre batalhas, ele vai reparar na armadura do soldado, e ele percebe que na armadura do soldado existem 6 peças: capacete, escudo, espada, cinto, couraça e sandália. E tudo isso aqui tem um significado, gente. Eu vou falar bem rapidinho para a gente fazer a prova já, tá? Primeiro, Paulo, não sei se você prestou bem atenção no texto de Efésios 6, volte lá, Efésios 6. Paulo vai dizer assim: cingir os lombos. Alguém aqui sabe o que significa a expressão cingir os lombos? O que vocês acham? Proteger, Não. Preparar. Quase isso. Ajustar. Fortalecer. Ajustar, quase lá. Fortalecer. Cingir o lombo ou cingir os lombos é ajustar o corpo. Por exemplo, um soldado, quando ele vai para a guerra, qual que é a postura dele? De guerra. Cingir os lombos, ficar firme, porque vai começar a guerra. Cingir os lombos é se preparar para a guerra. A expressão significa literalmente isso. Ou seja, se você está deitado, cingir, aperte o cinto, porque vai começar a guerra. Quem aqui já andou de montanha-russa? Para nunca mais? Gente, eu adorava ir no Hop Harry. A montanha-russa do Hop Harry não tem para ninguém. Você fica assim, ó. Não tem mesmo que eu não De madeira lá? Eu fui. Não sei se é de madeira. É de madeira, que passa piscina no parque aquático lá. Então, De madeira. né? Ali em Vinhedo. O que chama atenção para que a montanha-russa se mova,
você tem que encaixar o cinto de segurança. Ou seja, aperte o cinto, que a montanha russa vai começar. Essa é a expressão, tá? Cingir o lombo quer dizer aperte o cinto, se prepare para a batalha. Pode pôr aperte o cinto. Aperte o cinto, né? Ou seja, para você ficar vestido, você tem que apertar o cinto. E eu não estou falando de vestimenta física. Olha só. Aí ele diz: cingir, se prepare, aperte o cinto. Aí ele diz do capacete. O capacete protege o que, gente? A cabeça. Ó. Pensamentos. Lembra que eu falei que há 3 meios de se pecar contra Deus? Por palavras, por atos e pensamentos. Né? Palavras, atos e pensamentos. Problema de que a guerra da maioria de nós, as batalhas da maioria de nós, não está no campo das palavras, não está no campo das atitudes. A maior batalha que nós travamos, aqui ó, a sua guerra não está no mundo externo, está aqui ó. Pode ser por falta de confiança? Não necessariamente, mas talvez traumas ou dificuldade de lidar com algum tipo de situação, de emoção, como reagir diante de um trauma que você viveu. Aqui ó, o problema está aqui. Os maiores relatos de psicopata né? Que Sim. Normalmente não consegue se livrar daquilo. Sim. Portanto, Enfim, uma série de coisas, situação que não vem um caso, mas o campo da mente é um campo de batalha diária. Porque é aqui que tem, você vê as imagens, você pensa em algo, imagina, ou as feridas estão aqui também. o capacete também serve até para flecha, das flechas Lembra dos dardos inflamáveis? Para proteger a mente. tipo blindagem, né? Sim. E o que chama atenção, olha só, o que chama atenção é que no capacete do soldado romano tem uma sobra de ferro. Ele é de ferro, né? Ele protege a cabeça, mas tem uma sobressaída aqui atrás que protege o pescoço. Uma sainha, como se fosse uma sainha, que protege o pescoço. Porque na guerra, na batalha, se um soldado inimigo pegar a espada e tentar degolar, não consegue cortar o pescoço, porque o capacete protege. É como a aba do boné, né? Só que aqui. Sim, seria a aba, a parte traseira. Isso tem uma lição espiritual. Alguém já conseguiu imaginar um corpo em movimento sem cabeça? Só dá um. Olha só. Vocês lembram como o sacerdote Eli morreu? Como é que ele morreu? Ele estava sentado aonde? E o que chama a atenção é que a cadeira ali não fazia parte da mobília do templo, como o evangelista Vitor pregou um certo dia. A mobília do templo era mesa, arca, candelabro, menos cadeira. Cadeira não tinha. Quem fez a cadeira foi o sacerdote Eli. Detalhe: a cadeira foi justamente a ruína dele, e a cadeira ele mesmo construiu para a própria morte. Lembra quando Ana está orando no altar? Eli está sentado aonde? Do lado de fora. Ele está sentado na cadeira do lado de fora do templo, olhando para o altar e vendo Ana orar. Só que Ana não está orando com voz alta. Ela está movendo os lábios porque ela está se derramando. E olha que coisa interessante, o sacerdote deveria estar onde? Dentro, em cima do altar.
assistindo Ana, dando aquela assistência. Só que o sacerdote ele está fora do templo, longe do altar. Detalhe: o problema é a cadeira, né, gente? Ele estava cansado, né? O problema é a cadeira, né? Já percebeu quando alguém chega na cadeira, como é que ele muda? Aí ele deixa de ser espiritual, porque Ana está orando e ele está achando, vendo de longe, que Ana está embriagada. Perdeu a visão. Ele já está cego. É o crente cansado, né? Detalhe: quando a arca foi tomada, quando Ofni e Finéias, os dois filhos deles morreram, Eli, quando ficou sabendo que a arca foi levada, o que a Bíblia diz? Que ele caiu e quebrou o quê? Pescoço. Sem capacete. Meu Deus. Não tem vida no corpo sem a cabeça. O capacete protege. Você não vai perder o pescoço. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o corpo? Percebeu que o problema não está na cabeça, porque a cabeça já deu a regra? O problema está no corpo, que não quer obedecer a cabeça? Capacete. Aliás, como que Davi venceu Golias? Imagina a cena: o homem de mais de 3 metros de altura, os filisteus de um lado, o exército de Israel do outro, e no meio um vale, e um homem gigante no meio do vale, chamando e xingando os soldados e o Deus dos soldados: dá-me o nome, seus frouxos! 40 dias gritando. Aí vem Davi, né, levando um queijinho para os irmãos na guerra. Quando ele se infiltra no meio dos soldados, ele ouve o gigante gritando. Ele olha e diz assim: ninguém vai fazer nada, não? Até quando esse incircunciso aí vai ofender o exército do Deus vivo? Ninguém se oferece, ele diz: eu vou. Aí Saul tenta passar a armadura para ele, não cabe, porque ele é franzinho. Olha, Saul, a sua armadura não cabe em mim, porque o que é de Saul não cabe em Davi. Ele vai no ribeiro, pega 5 pedrinhas, coloca na aljava, pega uma pedrinha e giga, olha para o gigante e diz assim: você vem a mim com a sua espada, o seu escudo, eu vou contra ti, em nome do Senhor. Entrou justamente na única abertura da armadura de Golias. Golias cai e ele corta a cabeça. Eu te pergunto, como que Davi venceu Golias? Como que Davi venceu Golias? Será que só foi nisso, no nome do Senhor? Entrou na brecha, na posição, e ele cortou pessoas. Davi não deixou as palavras de Golias entrar. Ele afrontou o exército inteirinho, todo mundo ficou com medo. Davi chegou e disse: você pode me xingar de tudo que é jeito, mas as suas palavras Vai entrar aqui. Não faz efeito. capacete. Tanto que tinha cada soldado lá que já estava preparado e Percebeu qual foi a expressão que Golias disse para Davi? Ele vai olhar para Davi e vai dizer assim para o exército: vocês acham que eu sou um cachorro para lutar com Davi? Não, gente, o cachorro que late não morde, tá? O escudo é a proteção. Contra os ataques. E normalmente o escudo do soldado era do tamanho do seu corpo. Ele fincava no chão e se protegia, ao ponto de nenhuma flecha, nenhuma espada poderia atingir o seu corpo, porque o escudo protegia todo o corpo. O escudo aqui é a proteção contra os ataques. Numa guerra, fincou o escudo, a flecha não atinge, a espada não atinge. Tinha um escudo do corpo e o escudo da mão.
Por exemplo, numa infantaria entre dois exércitos, se o exército inimigo lançasse flecha longe, escudo, tá! A flecha não atinge. Mas no momento da guerra corpo a corpo, ó, escudo e a espada. Escudo, proteção de ataque. A espada é a arma do ataque. Detalhe, a espada aqui não é a arma de defesa. A arma de defesa é o escudo. Posso apagar aqui? Paulo chama de fé. A arma, a espada, não é a arma de defesa. O escudo aqui defende, mas a espada é para atacar. Paulo chama. Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Arma de ataque. Paulo chama de palavra de Deus. Bom, e o cinto? Para que serve o cinto numa vestimenta? Segurar. É o cinto. Ó, é o cinto que segura a espada. É o cinto que segura a espada. O cinto e a espada. Olha que coisa interessante. O cinto aqui, Paulo chama de verdade. E a verdade aqui é a palavra. O que mantém a palavra em ataque é a verdade. Usou a mentira, perdeu a batalha. E a couraça? Eu já disse que couraça era um colete confeccionado de couro de animal, ressecado no sol, que protege os órgãos vitais do corpo humano, que são os pulmões e o coração. Pulmão e o... Se você espiritualizar o pulmão aqui, o que circula no pulmão? E o Espírito Santo é chamado de Espírito, pneuma. Pneuma é o quê? Se numa guerra o soldado inimigo perfurar o pulmão, vai faltar o ar. E na sequência, o que acontece? Já parou para pensar que tem muita gente perdendo ar espiritual?